Jesus, ele nos ensina em todas as instâncias da nossa vida, em todas as etapas da nossa vida, nós temos ensinamentos que nos faz compreender o quanto ainda nos falta, o quanto ainda nos faz necessário estar sempre meditando, examinando as Escrituras para que possamos conhecê-lo. Como está descrito em João 5,39, examinai as Escrituras, porque nelas vocês encontrarão a salvação, nelas vocês encontrarão testificado quem sou eu. Isso Jesus nos ensinou, com a intenção clara de que nós tivéssemos mudança. Nós temos que mudar, nós temos que melhorar. E se olharmos para o natural da vida, nós mudamos de maneira constante, né? Vamos envelhecendo, vamos deixando a mocidade, a infância, nos tornando adolescentes. Nós estamos sempre em constante mudança, seja na idade adulta, seja na melhor idade, estamos sempre em mudança. E nós temos que tomar um cuidado para que a nossa vida espiritual, ela tenha, na verdade, uma fé verdadeira, fundada em Cristo. E quando uso dessas palavras, breves palavras, introduzindo aqui ao seu coração esta breve mensagem que vamos aprender, porque Jesus, a partir aqui de Mateus 9,14, ele é indagado sobre o jejum, é indagado sobre algumas coisas, mas a gente tem que ter um certo zelo, entendimento, de que à medida que nós vamos passando os anos com Jesus, nós temos que melhorar. Nós temos que ter em nossas vidas práticas, condutas, situações que em outro momento da nossa vida nós levaríamos de qualquer maneira. A partir do momento que eu começo a andar com Jesus, à medida que o tempo vai passando, nós temos que melhorar como cristãos, temos que melhorar como pessoas, temos que melhorar segundo o Evangelho. Nós vemos em vários textos nos Evangelhos, nós vemos em Atos dos Apóstolos, nós vemos em tantas situações que a tônica, a pregação, a minha pregação, a sua pregação deve ser o Evangelho. Levar as boas novas aos perdidos. Temos que anunciar a vida de Jesus. O Evangelho é a boa nova. A boa nova é a vida de Jesus. É o Novo Testamento, é em nome de Cristo Jesus. Triste é quando a vida vai passando e você vai envelhecendo sua fé, assim bem como a nossa vida natural, o corpo humano, ele vai envelhecendo. Cabelos brancos vão chegando, rugas vão chegando, a barriguinha começa a cair por cima da calça de vez em quando, não que isso seja natural de todos, mas vamos envelhecendo. Nós vamos envelhecendo. Só que a nossa vida espiritual não pode envelhecer. Nós temos que melhorar, nós temos que sempre estar com a nossa fé alta, sempre uma fé jovial. Não jovial no sentido da idade, mas sempre aquela fé sempre positiva, aquela fé sempre de executar, de fazer, de declarar, de determinar. Como está escrito em Romanos capítulo 12. A Bíblia fala que à medida que vamos tendo conhecimento e entendimento das coisas de Deus, eu tenho que ser renovado. Nós precisamos de renovo. Então, às vezes o tempo passa e você não percebeu que sua fé ela não está envolvida nas coisas de Deus como antes. Você foi perdendo a fé, foi desanimando, foi se prostrando, foi aceitando a coisa como é, e assim você foi se perdendo. Eu vou ler o texto e assim acho que mais fácil ficará para você. Vamos ler o versículo 14 de Mateus 9, que diz assim: Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus: Podem, porventura, andar triste os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então estes jejuarão. A pergunta é clara: Ô Jesus, nós estamos vendo que há um costume, de forma costumeira, os fariseus sempre estão jejuando, os discípulos de João sempre estão jejuando, por que nós não temos esse costume de estar sempre jejuando? Entenda que essa pergunta não é do jejum do quebrantamento da carne, é um jejum feito por religião.
aquele jejum feito em manada, que todo mundo tem que fazer, tem que ser. Não é que tem que ser, o jejum é um quebrantamento. O próprio Jesus disse que há demônios, há situações da nossa vida, para que esse pleito seja vencido, nós precisamos ampliar nossas orações e os nossos jejuns pessoais, que é aquele jejum de quebrantamento, você se abster de um alimento, por exemplo, durante um dia, e não é você passar fome. Esses dias atrás, eu vou até falar de uma forma bem simples, para que todas as pessoas possam entender, desde uma criança até o mais velho, mas a pessoa que tenha talvez até uma dificuldade. O jejum é abster-se de algo. Há algumas pessoas, por exemplo, que ela não pode ficar sem alimentar-se. Ela tem um diagnóstico da medicina e muitas vezes ela já foi até recomendada não ficar muito tempo sem se alimentar por conta da saúde. Uma pessoa como essa, se ela ficar num jejum durante muito tempo, ela pode até mesmo ter complicações. Então o jejum ele deve ser aplicado talvez para algumas pessoas, não para todas, às vezes no alimento. Pastor, eu tenho um costume de sempre comer doce todos os dias depois da refeição. Eu vou então tirar essa sobremesa, vou jejuar, eu vou cortar isso aqui um pouco, com a intenção de vencer o meu eu, vencer a minha vontade daquilo. Mas não só a questão do corpo, não é só a questão do alimento, é um propósito. Eu quero me abster de tal coisa, Senhor, para romper a minha carne, para mostrar para a minha carne que quem me domina é o Senhor, é o Teu Espírito Santo. É um quebrantamento. É você negar a si mesmo por algo, por um bem maior, para você estar perto de Deus. Então, há outras pessoas que vão fazer jejuns mesmo, que vão cortar toda a alimentação, vão ficar alguns, como o próprio Jesus, somente na água. Alguns, até eu posso dizer para você que jejum, estou fazendo o jejum de Daniel. O jejum de Daniel foi um jejum que ele se alimentou todos os dias, mas somente com legumes. Não há erros, não há problemas em você jejuar como Daniel jejuou. Só que Daniel tinha um propósito. O jejum de Daniel tinha um propósito. Você, quando for jejuar, você tem que ter um propósito também. Agora, o Senhor Jesus disse, há situações da tua vida que só vão se resolver com jejuns. Agora, o jejum que você faz, de maneira que, não, pastor, eu faço jejum todo dia, eu faço jejum toda terça, toda segunda, toda quarta, toda sexta, acaba se tornando hábito. E aí é isso que Jesus está dizendo, que o jejum não pode ser realizado com a intenção de você fazer algo como religião. Por isso que ele fala, olha, enquanto estamos com Cristo, estamos nele, nós não carecemos jejuar o tempo todo. Mas por situações, Deus, eu estou precisando vencer aqui uma batalha, estou orando contra um demônio que está se levantando contra a minha vida. Tem áreas da minha vida que o diabo me tenta e eu acabo cedendo. Eu tenho que vencer isso aqui, eu tenho que romper isso aqui. Só que eu não posso ter a data marcada, o dia marcado, eu tenho que fazer aquilo de acordo com a necessidade. Existem, por exemplo, situações que se você jejuar um dia por semana não vai resolver. Você tem que vencer, você tem que romper a sua carne, você tem que combater com jejum e orações. Não adianta ficar o dia inteiro sem comer, você não apresentou sua oração a Deus, você não se colocou diante de Deus. É aquela coisa, você se ponha para jejuar, se coloque em jejum, mas na primeira oportunidade que tem, fofoca, fala mal dos outros, mente, engana, trapaceia, faz tudo errado, pensamentos imorais, a pessoa fica o dia todo no jejum, mas olhando no celular pessoas nuas, você sabe bem o que você está ouvindo. A pessoa, ela diz, não, eu estou fazendo um quebrantamento, orando, estou jejuando, mas você não se aproxima de Deus. Você está sendo um fariseu, você está falando de uma coisa que você não está praticando. E a prática que tem é somente religiosa. É isso que Jesus está dizendo. Olha, não carece você ficar jejuando todo o tempo se você não tem um propósito. Eu estou em Cristo Jesus, porque se eu estou em Jesus, eu estou livre das tentações? Não. Mas as tentações já não são tão fortes, elas já não têm acesso a ponto de romper e me vencer. Eu não estou cedendo àquela tentação. Por quê? Porque eu estou com Cristo.
A palavra diz, o Paulo falou, quem está em Cristo Jesus, está livre. Quem está em Cristo está vivendo em novidade de vida. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Só que o tempo vai passando e você vai deixando coisas que são primordiais. Por exemplo, vai passando um tempo, você começa a xingar as pessoas, você começa a maltratar, você começa com mentirinhas, você começa a trapacear. Você vai, talvez, fazendo concessões, você vai começando a dizer, não, eu acho que eu sou santo bastante, eu não preciso. Isso aqui quem tem que fazer é o pastor Jefferson, mas eu não tenho que fazer. Você vai achando que os outros precisam, mas você não precisa. Aí Jesus fala aqui, ó, olha o versículo 16. Aí ele diz, ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz ainda uma maior rotura, ou faz um buraco ainda maior. O que ele está dizendo? Se você vai colocar algo novo, tem que ser tudo novo. Você vai pegar um retalho de roupa, um pedaço de roupa nova, ali bem firme, de fibras bem novas, num pedaço de trapo, quando você começar a costurar a roupa nova, o pedaço de roupa nova no trapo velho, ela vai se rasgar de uma vez. Então nós temos que entender que a nossa conduta, moral, caráter, deve ser moldada em Cristo, por completo. Se estamos fazendo jejuns, sendo que nós estamos jejuando, orando muitas vezes, com nossa vida errada, como um trapo velho, quer dizer que nós não mudamos. Não vai resolver jejuar o dia todo, o mês inteiro, 20 dias, 21, 10 dias, seja como for. Tem gente que jejua igual Esther 3 dias, tem gente que jejua igual Daniel 10, 21 dias, tem gente que jejua igual Jesus 40 dias. Você faz N jejuns, mas não vai resolver. A questão aqui não é o propósito de você ficar só sem comer, mas é uma mudança de conduta, de caráter, é uma mudança pessoal, é um envolvimento com Cristo. Agora, se eu vivo no erro, vamos pensar uma casa. Uma casa vai passando o tempo, seja uma casa, um apartamento, chega um momento que precisa de uma reforma. Seja lá, 2, 3, 4, 5, 10 anos que seja, algum momento vai precisar de uma reforma. Às vezes a parede, não sei se você já percebeu, mas o tempo vai passando, dependendo se a casa ou apartamento, como foi construída, muitas vezes não foi tão bem feita, começa a rachar, começa a partir a parede, começa a partir a laje. Você precisa fazer o quê? Só passar ali uma pintura? Uma pintura não vai resolver. A rachadura vai ter que quebrar aquele lugar, vai ter que refazer aquele lugar que está rachado, para poder novamente unificar ali o reboco, o embolso daquela parede, para poder passar uma massa, para daí pintar. Eu não estou aqui para dar lição, até porque eu não entendo disso. Mas a intenção é você entender que algum momento da vida você vai ter que fazer um renovo, porque você vai envelhecendo sua fé. Você vai colocando roturas, espaços, rachaduras no seu coração. O que outrora era algo feito para Deus, por Deus e para Deus, vai passando o tempo, você vai fazendo a obra da carne. Você era aquela pessoa que amava ir para a igreja, agora você nem da sua casa sai mais. Ai, pastor, eu assisto o culto aqui, já está tudo certo. Não, você tem que levantar e ir para a igreja. Hebreus 10, 25, não faça como algumas pessoas deixando sua congregação. Você tem que congregar, você tem que estar dentro da casa de Deus. Você tem que estar fazendo o trabalho da obra de Deus. A Bíblia fala em Atos dos Apóstolos que a igreja tinha demandas que as pessoas, à medida que o Espírito Santo ia dando intenção e também intensificando o desejo dos pastores, apóstolos daqueles dias, de levantarem pessoas no meio da igreja para fazerem a obra, o Espírito Santo ia levantando pessoas. Como que o Espírito Santo vai poder usar você? Como que a obra de Deus dará continuidade se você não estiver na casa de Deus aprendendo para que o maior abençoe o menor, para que você seja guiado, direcionado? Ah, pastor, eu aprendi que não precisa isso. Eu vou dizer para você que você aprendeu somente o modo religioso da coisa. Você não aprendeu sobre Jesus. Jesus está dizendo que para poder ter algo novo tem que ser tudo novo. Por isso que práticas velhas, condutas velhas da sua vida não podem ser praticadas misturadas com as coisas de Deus. Você diz que é de Jesus, você diz que é do Evangelho,
mas quantas vezes você é pego embriagado? Quantas vezes você é pego, muitas vezes, até mesmo você no teu trabalho, você no seu trabalho, você é uma pessoa que fala de coisas que não devia, que fala de mulheres, que fica olhando para aquilo que não deveria olhar. E quantas vezes você se envergonhou, o Espírito Santo te constrangeu porque você estava fazendo algo que ele já tinha tirado de você. Você não ficava se misturando mais com isso. Você não ficava mais dando atenção a essas coisas. Só que passou um tempo, você foi ficando com uma veste velha espiritual, que agora você só aceita o culto de domingo. Quando você cultua, quando você vai a um culto, o culto de domingo é o culto que você vai lá, você até diz bater o cartão na igreja com a intenção de dizer, ó, pastor, vim para a igreja, viu? Só para o senhor estar ciente que eu vim para a igreja. Eu gosto de declarar para as pessoas assim, a pessoa que ela é o crente, que só vem para a igreja por vir, ela não melhora. O crente só melhora o dia a dia, porque dentro da casa de Deus você escuta a glória a Deus, você escuta aleluia, dentro da igreja tem louvores, dentro da igreja você vai ouvir palavras de fé, vai ouvir palavras de arrependimento. Mas a sua conduta, a sua vida pessoal, ela vai ser impactada no mundo os dias passando. Os dias vão passando, a sua vida com Deus. Agora, nós somos cristãos dentro da igreja, quando você congrega, e fora da igreja não somos. Eu fico impressionado de saber que existem pessoas que elas conseguem fazer como está escrito. Ela vai na igreja, pega um pedaço de veste nova, né, uma palavra, ela recebe uma oração, recebe uma bênção ali, e ela coloca no coração, mas o coração está envolto a tanta sujeira, a tanta vontade imprópria, tanta vontade que não declara-se como um cristão. Aí Jesus diz, olha gente, tem que ter algo novo. Não adianta colocar só um pedacinho de roupa nova. Não adianta ficar jejuando, mas você não mudar. Jejua o mês inteiro, mas daqui a pouco tá xingando o cachorro, o papagaio, xingando o patrão, fazendo de conta que trabalha e não trabalha, enganando o patrão, enrolando. Trabalha 8 horas por dia, 5 horas parado, 3 horas enrolando e meia hora de café. Não trabalha, não dedica, não se expõe. Ah, eu esqueci. Não tem esqueci, você tem que trabalhar. Mas você está levando a sua conduta à medida daquilo que você crê. Você não crê que Jesus levantou você para fazer o que está fazendo. Aí Jesus aumenta o caldo aqui no 17. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho e os odres estragam-se. Deixa eu explicar para você. Os odres é o recipiente, né, que recebe o vinho. E quando ele fermenta, ele vai expandir. Quando você recebe o vinho novo, representa a boa nova, a palavra. O que é o vinho novo? Outrora vivíamos na lei de Moisés. Outrora a lei de Moisés vigorava sobre os judeus. Agora que Jesus chegou, ele trouxe a graça, o perdão, o arrependimento, a salvação. Então o cristão em si, ele deve viver isso aqui. Só que nós ainda estamos naquela cultura do passado. O homem que é extremista, que quer ser o dono da casa, mandando com rigor, com ódio, doutrinando como você aprendeu, com raiva, como você aprendeu do seu pai, da sua mãe. Muitas casas passaram por isso. Pessoas que são maldosas. Você diz que é de Jesus, mas você, quando vai dar uma correção no seu filho, você bate no seu filho com a ripa, um pedaço de vassoura. Você já pensou que até, pensando nos dias atuais, isso, se você for denunciado, você vai preso? Não tem medo de polícia. Que tipo de cristão você é? Por isso que nós temos que ver esse texto e alertar os nossos ouvidos. Puxa vida, olha o que está escrito aqui, não pode se deitar algo novo dentro de um vaso velho. Se eu sou um vaso velho, uma pessoa que não está crescida espiritualmente, que não está já amadurecida no Espírito de Deus,
quando vierem coisas mais difíceis para que eu possa suportar, eu não terei base, não terei suporte para aquele momento. Por isso que o Senhor fala, não adianta trazer vinho novo para quem só quer viver do velho passado. Você quer Jesus, mas também quer continuar no arrastapé? Você quer Jesus, mas quer continuar escutando essas músicas da sofrência? Você começa a escutar a música da sofrência, você não quer, mas sente até o gosto da bebida na tua boca. Você não bebe mais, você não fuma mais, mas você começa a escutar essas modas, você lembra do paieiro que você ficava fumando. E se não é que você fala, não, pastor, eu gosto muito de Jesus, mas eu só não vou mais para Jesus porque eu gosto muito de fumar, eu gosto muito. Você deveria, me perdoe, pelo amor de Deus, não chateie-se com essa palavra que eu vou dizer para você, que seja de Deus, do Espírito Santo para ajudar você. Você está se matando pouco a pouco e ainda você acha que está certo. Você está destruindo o templo, o corpo que Deus deu a você. E aqui está descrito, você está colocando agora uma palavra de Deus, uma palavra de renovo no seu coração, mas não vai surtir efeito, porque uma hora a boa palavra vai fazer você ser exposto, vai expor o seu coração. A palavra de Deus em você, se você não for um odre novo, se você for uma pessoa que continua as práticas de pecado de outrora, não vai adiantar jejuar, não vai adiantar orar, por quê? Porque você não quer mudar. E diga-se de passagem, Jesus disse, venha como você está. Eu não estou falando que você não possa ter uma mudança. Jesus não está dizendo que você não possa ter transformação. Mas se você não está disposto a andar com Jesus, jejuar e orar não vai resolver nada. Se o teu caráter não for moldado no Evangelho, na Boa Nova, na missão de Jesus, que é a evangelização, a crucificação, ressurreição de Jesus me faz que eu entenda a minha salvação e levar a salvação àqueles que eu amo. Por isso ele termina dizendo, né? Terminando o versículo 17, aí diz assim, ó, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Uma pessoa renovada na palavra de Deus, uma pessoa que todos os dias vai crescendo no evangelho do Senhor, aprendendo da palavra, à medida que você vai recebendo palavra, você vai retendo, você vai praticando. Por isso que Jesus disse, os fariseus são ouvintes, mas não são praticantes. Falam de muita coisa, mas não fazem nada. É difícil falar para você quando uma pessoa se autodenomina cristã, mas a conduta, a prática da vida dela é totalmente diferente. Por isso eu até falo assim, olha, não diga que você é crente se você não tem retido a palavra. Ah, pastor, eu não consigo fazer tudo certo. Eu vou dizer para você, a questão não é fazer tudo certo, a questão é você, à medida que você foi renovado, à medida que você conhece, você já tinha que estar praticando. Ah, pastor, eu não consigo. Veja que para as coisas pessoais, para as suas coisas, você sempre dá um jeito. Para as coisas que você quer, para fazer os seus desejozinhos pessoais, você consegue dar um jeito, mas para melhorar com Deus você não consegue. Ou seja, que estranho, né? Parece que você é meio seletivo, você seleciona o que você quer para você. O que eu quero eu faço, o que eu não quero eu não faço. Quer dizer que você tem, então, imparcialidade com o evangelho. Eu jejuo se eu quiser e se eu achar que tenho que jejuar. Jesus disse que nós temos que orar, e vigiar e orar. Nós temos que orar e jejuar. Nós temos que orar para romper a nossa carne. Nós temos que jejuar para romper a nossa carne, mas unida a uma prática, a uma conduta nova. Você era briguento? Você era aquela pessoa que xingava todo mundo? Quando passava futebol, você brigava com todo mundo se o teu time perdesse? Hoje você é de Jesus. Não convém a você tais situações, tais práticas. Aí você está jejuando, mas está com raiva do teu vizinho que torce pro Inter, que torce pro Grêmio. Peraí, que coisa estranha é essa? Por que você ainda continua nesse negócio? Porque você ainda não foi mudado, você continua um odre velho, você continua uma veste velha. Você não mudou. Você simplesmente diz que agora é de Jesus, mas continua com práticas do passado. Então venha para Jesus e se liberte, viva realmente para Jesus. Seja uma bênção na mão do Senhor. Agora, se você não está disposto a mudar, nem diga que você é crente, nem fala que você é de Jesus, porque você vai fazer que as pessoas pensem que todo cristão é como você, que não anda com Deus, que leva as coisas de qualquer jeito, que leva uma vida à mercê das escolhas do mundo, para onde o mundo vai, você vai seguindo atrás. Agora, se você é de Jesus, uma pessoa que tem perdido sua vida, gastado sua vida, carregando sua cruz,
perdendo sua vida todos os dias por amor a Cristo. Se você é aquela pessoa que tem mudado, rompido o seu caráter mal a um caráter de Cristo, sendo uma pessoa que ama, mesmo recebendo maldade, mesmo quando são maldosos com você, mesmo quando querem mal da sua vida, mesmo quando até mesmo caluniam você, você continua como Jesus, amando de maneira incondicional. Ah, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, sua vida vai ser uma bênção. Porque à medida que o Senhor vai derramando vinho novo, unção nova, palavras no seu coração, você vai reter e vai ser uma bênção para você e você vai crescer em nome de Jesus. Agora, fica a seu critério. Você vai continuar seletivo, fazendo só o que você acha certo, ou você vai guardar toda a palavra de Deus? Aí faça a sua escolha. E eu espero que a sua escolha seja fazer exatamente como Jesus disse. Esteja com o noivo, ande com Cristo, e você então sempre estará renovado no nome de Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração? Pai querido e amado, em nome de Jesus, me apresento mais uma vez diante de Ti, reconhecendo, Pai, que não é por muito falar que seremos ouvidos. Mas eu peço ao Senhor que, a partir deste momento, esta pessoa que ora comigo, Pai, de perto, de longe, que está no hospital, que está, meu Deus, numa casa de repouso, essa pessoa que está, meu Pai, sofrendo, meu Pai, todos os dias com tantos medicamentos, são punhados de remédio que essa pessoa tem que tomar para manter-se viva. Eu peço ao Senhor agora, Jesus, entra com o teu poder infalível e cura esta pessoa. Coloque uma unção sobre estas águas, sobre esta pessoa que está enferma numa cama, essa pessoa que está trabalhando doente, esta pessoa, meu Pai, que cronicamente a doença vai e volta. Pai, passa com tua unção agora e cura completamente essa pessoa. Arranca este mal pela raiz, liberta esta pessoa, Senhor, para que essa pessoa seja renovada, um odre novo, que essa pessoa seja, meu Pai, agora uma veste nova, como simbolicamente aprendemos hoje, que no nome de Jesus os rins dessa pessoa sejam renovados, o coração, os pulmões, os ossos, Pai, o corpo dessa pessoa, meu Pai, físico seja restaurado com saúde completa. Toca agora, meu Pai, eu peço o cinto do Senhor, toca agora, meu Deus, na parte íntima da mulher, ó Deus, que está com sofrimento, essa pessoa que está com endometriose, essa senhora que está com problema nas trompas, esta senhora que está com problema sério no endométrio, entra agora, Jesus, com o teu poder, entra com tua ação, arranca este nódulo, arranca este câncer, arranca, meu Deus, em nome de Jesus, este mioma, este mal que faz essa pessoa sofrer muito durante o período menstrual. Eu digo ao mal que está na bexiga, eu digo tudo que não provém de Deus, saia, vá embora, em nome de Jesus. Se você crê, diga eu creio e recebo a minha cura em nome de Jesus. Se você crê, diga amém e beba desta água comigo em nome de Jesus.